Um homem milionário, dono de uma imensa fazenda, nunca imaginou que sua vida mudaria por causa de uma simples espiga de milho. Naquela manhã, ele flagrou uma menina roubando em sua plantação, mas ao perguntar o motivo, o que ela disse o fez ficar sem chão. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A fazenda de Geraldo era tão grande que, do alto do morro onde ele costumava tomar café pela manhã, o milharal parecia um mar verde que se estendia até onde a vista alcançava. Era uma paisagem linda, calma, cheia de vida. E para ele, que havia construído tudo com o suor do próprio trabalho, cada folha de milho balançando ao vento era motivo de orgulho. Mas ultimamente, algo estranho começou a acontecer. Certa manhã, enquanto caminhava entre as fileiras de milho para inspecionar as plantações, ele notou algo que não combinava com aquele cenário perfeito: marcas no chão. No começo, ele não deu muita importância. A terra, depois da chuva, ficava mesmo cheia de pequenos sulcos e marcas. Poderia ter sido algum animal, um veado, um tatu, talvez até um cachorro perdido. Mas havia algo diferente naquelas marcas. Eram pegadas. Sim, pegadas pequenas e humanas. Ele se agachou para observar melhor. A forma dos pés era nítida. 5 dedos, um arco no meio, e o calcanhar bem fundo na terra úmida. Definitivamente não era de nenhum bicho. E mais, havia várias. Umas mais recentes, outras mais secas, como se aquela pessoa estivesse passando por ali com frequência, sempre pelo mesmo caminho, no meio do milharal. Geraldo era um homem observador. Sempre foi. Talvez por isso tenha se tornado milionário, não pelo dinheiro, mas pela forma como enxergava as coisas que ninguém mais via. E ali, naquele instante, ele soube: alguém estava entrando escondido em sua fazenda. Mas quem? E por quê? A inquietação começou a crescer dentro dele. Será que estão roubando meu milho? Pensou. Não seria a primeira vez. No passado, ele já tinha tido problemas com isso. Mas dessa vez era diferente. As pegadas eram pequenas demais. Poderiam ser de uma criança? Naquela mesma noite, a inquietação não o deixou dormir. Deitado em sua cama de lençóis caros, no quarto silencioso da casa principal, ele não conseguia tirar aquelas pegadas da cabeça. O tic-tac do relógio na parede parecia zombar de sua dúvida: quem estaria andando por entre seus milharais enquanto ele dormia? Na manhã seguinte, ele mandou os funcionários darem uma olhada, mas ninguém viu nada. Alguns até riram da preocupação. Deve ser só molecagem de alguém da vila, seu Geraldo. Criança brincando, coisa boba. Mas Geraldo não se contentava com coisa boba. Algo ali estava errado. E ele precisava descobrir o quê. Foi então que ele decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Ele mesmo se levantou às 4 da manhã, calçou suas botas antigas, pegou uma lanterna e um café forte, e foi até o meio do milharal. Silencioso, quase como um caçador em tocaia, ele se escondeu atrás do grande tronco de uma árvore na beira da plantação, com vista perfeita para a trilha das pegadas. A brisa fria passava entre as folhas. O velho milionário sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo, era ansiedade. Ele ficou ali por horas. O tempo parecia não passar. Mas ele esperava. E esperava. Cada barulho fazia seu coração bater mais forte. Um graveto quebrando, uma folha farfalhando, um sapo pulando. Nada de pessoas. Nada de crianças. Nada de resposta. Mas então, por volta das 6 horas da manhã, quando o céu já começava a ganhar tons alaranjados e os galos das chácaras vizinhas cantavam ao longe, ele viu algo. Um vulto pequeno, se esgueirando entre as fileiras de milho. Era rápido, quase imperceptível, como um passarinho assustado. Geraldo ficou imóvel, observando. Com cuidado, muito cuidado, aquele vulto se aproximava do centro da plantação, exatamente onde as espigas estavam mais viçosas. E então, a luz do sol nascente bateu de lado, revelando o que ele jamais imaginaria: uma menina. Sim, uma menina. Devia ter uns 8 anos, talvez menos. Usava uma camiseta larga, manchada de terra,
e uma calça desbotada, com o joelho rasgado. Os pés, descalços, pisavam com cuidado, como se já conhecessem bem aquele caminho. Ela andava abaixada, olhando para os lados, desconfiada. Carregava uma sacolinha de pano nas mãos. Geraldo sentiu um nó no estômago. Não era um ladrão. Não era um invasor perigoso. Era uma criança. Sozinha. Em sua plantação. Roubando espigas de milho. Mas por quê? Ele não conseguia entender. Seu instinto dizia para sair correndo e perguntar. Mas algo dentro dele, algo mais profundo, disse para esperar. Observar. Ouvir. E foi exatamente isso que ele fez. Ele ficou ali, parado, com os olhos marejando sem saber bem por quê. Naquele instante, ele entendeu que aquilo era maior do que imaginava. Não era só um roubo. Era um pedido de socorro silencioso. E ele estava prestes a descobrir uma história que mudaria tudo. No dia seguinte, Geraldo estava inquieto. Desde o dia em que viu a menina ao amanhecer, não conseguia pensar em outra coisa. Não contou a ninguém. Nem aos empregados, nem aos amigos. Aquela imagem da criança descalça, andando sozinha no meio do milharal, tinha se fixado na mente dele como um quebra-cabeça que ele precisava montar, peça por peça. Nos dias seguintes, ele passou a observar em silêncio. Acordava cedo, andava pela plantação, olhava as marcas no chão, percebia as mudanças. Tudo indicava que ela voltava com frequência. Talvez todos os dias. Mas era ágil, esperta. Nunca era vista. Sempre entrava e saía sem deixar rastros muito evidentes. Foi então que, numa tarde abafada de quarta-feira, Geraldo decidiu fazer algo diferente. Ele saiu sem avisar ninguém. Vestiu uma camisa leve e se embrenhou no milharal sozinho, sem seguranças, sem celular. Era um risco. Mas ele precisava entender quem era aquela menina, e por que ela estava ali. Caminhou devagar, com passos silenciosos. O milho, alto e denso, criava uma espécie de labirinto natural. Era fácil se perder ali. Mas ele sabia o caminho. Sabia exatamente onde as pegadas costumavam aparecer. E foi nesse lugar, entre duas fileiras particularmente verdes, que ele a viu. A menina. Agachada, quase imperceptível. Seu corpo pequeno estava parcialmente coberto pelas folhas altas. Ela estava concentrada, escolhendo cuidadosamente algumas espigas de milho, e as colocava dentro de uma sacolinha de pano já bem usada, remendada com linhas coloridas. Seus cabelos castanhos estavam presos por um elástico frouxo, e a pele do rosto estava suja de terra. As mãos pequenas pareciam tremer levemente. Ela não o tinha visto. Ainda não. Geraldo deu um passo. Um galho seco estalou sob seu pé. A menina se virou num susto. Seus olhos arregalaram como os de um animal acuado. Por um breve instante, o tempo pareceu congelar. Olharam-se. Ela, com medo. Ele, em choque. E antes que ele dissesse qualquer palavra, ela se levantou um salto e correu. Ei! Espera! Não precisa fugir! Mas ela já estava entre as folhas, correndo como se o chão estivesse pegando fogo. As espigas caíram da sacola e rolaram pela terra. Ela nem olhou para trás. O coração batia forte, os pés descalços cortavam o solo áspero. Chorava enquanto corria. Chorava com um som que partia o peito, um choro de desespero, de medo puro. Geraldo, mesmo com a idade avançada, correu atrás. As folhas batiam em seu rosto, os galhos o arranhavam, mas ele não parava. Calma, menina. Eu não vou te machucar. Eu só quero conversar. Mas ela não acreditava. Como poderia? O mundo já tinha mostrado para ela que adulto nenhum queria conversar, todos queriam mandar, castigar ou expulsar. Depois de quase 2 minutos correndo entre as fileiras, que pareciam não ter fim, ela tropeçou. Uma raiz fora do lugar. O corpo pequeno voou no ar e caiu com força no chão. Um gemido. Terra no rosto. O joelho ralado. Ela tentou se levantar,
mas antes que conseguisse fugir novamente, sentiu duas mãos firmes a segurando pelos ombros. Calma, calma, por favor, você tá bem? Eu não vou fazer nada, juro por tudo que é mais sagrado. Ela gritava e chorava alto agora. Me solta. Por favor, moço, não me machuca. Eu só queria pegar umas espigas. A gente não tem mais nada para comer. Eu juro que eu devolvo. Eu juro. Aquelas palavras entraram em Geraldo como uma facada no peito. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, segurando-a com suavidade, enquanto ela tentava se soltar, as mãos pequenas batendo sem força contra seu peito. O choro era soluçado, desesperado. A menina tremia. E então, aos poucos, como se sentisse que ele não representava perigo, ela foi parando. Os soluços se tornaram mais espaçados. O corpo dela, cansado, relaxou. Geraldo se ajoelhou no chão ao lado dela. Estava suando, ofegante. Mas não era cansaço físico. Era um peso que caía sobre sua consciência. Como é seu nome, pequena? Ela olhou para ele com os olhos ainda marejados. Respirou fundo. É Isabela. E onde você mora, Isabela? Ela hesitou. O olhar ainda dizia que ela não confiava. Mas havia algo naquele homem, talvez fosse o tom calmo da voz. Talvez fosse o fato de que ele não tinha gritado, nem xingado. Ela apontou com o dedo para o outro lado do milharal. Lá, numa casinha perto da cerca. Eu e minha mãe moramos lá desde que meu pai foi embora. Geraldo ficou em silêncio por um instante. Os olhos fixos nos dela. Seu pai a abandonou? Ela abaixou o olhar. Sim, nunca mais vi ele. A resposta bateu seco no ar. O homem se levantou devagar e estendeu a mão para ela. Vem. Vamos até lá. Quero conhecer sua mãe. E você não precisa mais se esconder, Isabela. Tá me ouvindo? Ela hesitou por um segundo. Olhou para a mão dele. Depois olhou ao redor, como se ainda esperasse que aquilo fosse uma armadilha. Mas por fim, segurou a mão dele. Pequena, magrinha, suada. E ali, naquela simples troca de gestos, começou uma transformação que nenhum dos dois ainda entendia, mas que mudaria suas vidas para sempre. O caminho de volta até a casa da menina foi feito em silêncio. O homem e a criança andavam lado a lado, mas parecia que cada um carregava um mundo diferente dentro do peito. Isabela, com as mãos sujas segurando firme a alça da sacolinha furada onde restavam duas espigas, olhava para o chão. Seus olhos vermelhos denunciavam o quanto havia chorado, mas agora ela tentava manter a postura. Não era uma menina qualquer. Tinha dignidade. Mesmo com medo, mesmo machucada. Mesmo com a barriga vazia. Geraldo, o milionário, andava devagar, atento a cada detalhe do lugar. O milharal terminava num campo plano, e mais adiante, próximo a uma cerca torta, havia uma casinha. Pequena. Mal pintada. O telhado de zinco já enferrujado, as janelas sem vidros, e uma cortina desbotada esvoaçando com o vento. O chão ao redor era puro barro. Não havia flores, nem grama parada. Havia apenas necessidade. Ao se aproximarem, uma mulher surgiu na porta. Era magra, o rosto marcado pelo tempo e pela preocupação. Assim que viu Isabela de mãos dadas com um homem desconhecido, arregalou os olhos. Isabela. Quem é esse moço, minha filha? A menina soltou a mão de Geraldo e correu até a mãe, se aninhando em seus braços com força. Não disse nada. Apenas chorou. A mulher olhou com desconfiança para o homem de roupa limpa e expressão aflita. O senhor é da fazenda do outro lado? Sou, me chamo Geraldo. Eu vi sua filha no milharal. Ela estava tentando pegar algumas espigas. Achei que era um animal invadindo a plantação. Mas era ela. Ela tentou fugir. Caiu. Chorou. E, bom, ela me contou um pouco sobre vocês. A mulher abaixou os olhos, envergonhada. Me perdoe, senhor, nunca foi nossa intenção invadir nada.
É que a situação tá difícil. E eu já não tenho forças como antes. O pai deles. Ela não terminou a frase. A dor ficou pendurada no ar como uma roupa molhada que ninguém tem coragem de recolher. Geraldo apenas assentiu. Não precisava ouvir mais. Qual o seu nome? Joana, senhor. Ele deu um passo à frente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Isabela se afastou da mãe, ainda com o rosto vermelho, os olhos inchados, e se virou para ele. Ficou ali, em pé, com os pés descalços sujos de barro, a roupa rasgada no cotovelo, o cabelo desgrenhado. Foi então que ela falou. Com a voz trêmula. Com o coração aberto. Com o desespero de quem não sabe mais o que fazer. Por favor, tio, me desculpa. Ela respirou fundo, como quem segura o choro para ser compreendida. A gente só tem fome. Meu irmão mais novo tá muito magrinho, a gente não tem o que comer em casa. Aquelas palavras não foram ditas com raiva. Nem com birra. Nem como uma súplica ensaiada. Foram ditas com verdade. Com um tipo de dor que só quem convive com a ausência todos os dias entende. Geraldo sentiu um nó na garganta. A menina continuou parada, esperando uma bronca. Ou um grito. Ou quem sabe até que ele chamasse a polícia. Era assim que costumava acontecer quando pediam esmola na rua, olhares de desprezo, portas fechadas, tapas invisíveis. Mas ele ficou paralisado. Seu coração, até então acostumado a resolver problemas com dinheiro, contratos e planilhas, sentiu um choque. Como se tivesse escutado algo pela primeira vez na vida. Por que nenhuma planilha de lucros se compara à dor de uma criança com fome? Nenhuma negociação de ações na bolsa ensina o que é ver uma menina pedindo desculpa por tentar não morrer de inanição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Geraldo tentou falar, mas não conseguiu. O peito apertado, os olhos marejados. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se pequeno. Inútil diante da realidade. Como se todo o seu império, os carros de luxo, a mansão com piscina, os relógios suíços, nada disso valesse mais do que uma refeição decente para aquela família. Ele se ajoelhou, ficando da altura da menina. Tocou levemente seus ombros e disse com a voz firme, mas doce. Você nunca mais vai precisar pedir desculpas por estar com fome, Isabela. Nunca mais. Eu prometo. Isabela sorriu, tímida. A mãe, com os olhos cheios d'água, levou a mão ao peito. O senhor diz isso mesmo? De verdade? Geraldo assentiu, com firmeza. De verdade. E já volto. Sem esperar resposta, virou-se e começou a caminhar de volta pelo mesmo caminho. Mas agora, cada passo era um compromisso. Cada pegada no barro era uma promessa gravada no chão. Porque naquela casa, naquela clareira escondida entre o mato, ele não viu apenas a pobreza. Ele viu humanidade. E ela tinha nome, Isabela. Geraldo voltou. Não com promessas vazias ou palavras bonitas, voltou com os braços carregados de sacolas, uma caixa de papelão recheada com mantimentos, uma sacola térmica com carnes e frios, uma mochila cheia de remédios e, principalmente, com algo que há muito aquela família não via. Esperança. Quando se aproximou da pequena casa de madeira pela segunda vez naquele mesmo dia, o sol já começava a se esconder atrás das árvores, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. A fumaça de uma pequena fogueira improvisada saía de um canto do quintal. A mãe de Isabela, sentada em um toco de árvore, se levantou ao vê-lo chegando. O senhor voltou mesmo, disse ela, com os olhos marejados. Geraldo sorriu de leve, colocando a caixa sobre um caixote. E é só o começo, dona Joana. Hoje é para ninguém dormir com fome. O senhor quer entrar? Perguntou Joana, num sussurro quase embargado. Geraldo assentiu. E cruzou a porta com o coração apertado. Ali dentro, o calor era sufocante. Não havia ventilação suficiente, e o cheiro de mofo e umidade se misturava com a fumaça vinda da lenha usada para cozinhar. Havia apenas um cômodo, uma sala improvisada que também servia de quarto, cozinha e tudo mais.
Ao canto, deitado sobre um colchão velho e fino, um garotinho de 5 anos dormia profundamente. Mas o que mais doía era vê-lo. Era só pele e osso. Literalmente. O rosto era magro, os olhinhos afundados. A camiseta larga revelava uma barriguinha estufada, aquela que não era de fartura, mas de desnutrição. Os lábios ressecados e os cabelos quebradiços entregavam a falta de nutrientes e cuidado. Dormia com os joelhos encolhidos, como quem tenta fugir da própria dor. Esse é o Caio, disse Joana, abaixando-se ao lado do filho, alisando os cabelos dele com ternura. Ele ficou doente há umas semanas. Tosse, febre, a gente tentou dar chá, cobrir bem, rezar, mas ele só piora. O silêncio que se formou ali foi mais eloquente do que qualquer palavra. Geraldo não sabia como reagir. Não conseguia entender como uma criança podia ser tão esquecida pelo mundo. Ele se abaixou, tirou a mochila das costas e começou a procurar os remédios que havia trazido, antitérmicos, xaropes, antibióticos. Também tirou um termômetro digital. Vamos cuidar dele agora mesmo. E amanhã eu trago um médico até aqui. De verdade. Não só para examinar o Caio, mas todos vocês. Joana ficou sem fala. Seus olhos, antes tão cansados, agora tremiam. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso por nós? Geraldo não respondeu de imediato. Olhou para o menino deitado. Depois, para Isabela, que o observava de longe, como se ainda não acreditasse. E por fim, para Joana. Porque ninguém deveria viver assim. Nenhuma criança devia dormir com fome. Nenhuma mãe devia ver o filho definhar e não ter o que fazer. E porque, para ser sincero, faz tempo que eu não me senti humano. Aquela frase caiu como uma pedra silenciosa naquele ambiente. Joana levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas. Mas elas vieram mesmo assim, lavando um pouco da dor que havia nela. Obrigada. Obrigada de verdade, ninguém nunca fez isso pela gente. Geraldo assentiu, emocionado. A partir de agora, vocês não estão mais sozinhos. Ele passou mais de 1 hora ali. Preparou uma sopa com arroz, legumes e carne moída. Ajudou a alimentar o pequeno Caio, que acordou com olhos assustados, mas logo começou a engolir pequenas colheradas, guiado pelas mãos da mãe. Também deu sabonetes, creme para assaduras, leite em pó e bolachas para as crianças. Também deixou um celular com Joana. Tem crédito. Qualquer coisa, me liga. Qualquer coisa. Ela segurou o aparelho com as mãos trêmulas. E pela primeira vez, sorriu. Naquele dia, Geraldo entendeu que há pessoas invisíveis ao mundo. Pessoas que vivem nos cantos que ninguém olha, que sobrevivem como podem, caladas, sem fazer barulho. Gente que sofre e ama com a mesma intensidade, mas que simplesmente não tem voz. Mas também entendeu outra coisa: a invisibilidade não é escolha de quem sofre, mas descaso de quem pode enxergar e não quer. Ele escolheu ver. E ao ver, escolheu mudar. Depois de alimentar Caio com a sopa quente, Geraldo sentou-se num banco improvisado feito de tábuas e tijolos. O silêncio era quebrado apenas pelo som suave da colher batendo no prato, enquanto Isabela saboreava cada gota como se fosse ouro líquido. Joana, a mãe, ficou em pé por um tempo, observando tudo de longe. Mas a gratidão e a emoção eram tantas que, sem perceber, sentou-se ao lado de Geraldo. O olhar dela se perdeu por um instante em direção ao mato, como se buscasse uma memória esquecida. E então, respirou fundo. O senhor perguntou por que a gente vive assim, né? Começou ela, com a voz embargada, mas firme. É que tem coisa que ninguém vê. Coisa que ficou para trás. Mas que ainda pesa, aqui dentro. Ela tocou o peito, e continuou, com o olhar distante. O pai da Isabela e do Caio foi embora faz 3 anos. Num dia quente, seco. A última coisa que ele disse foi: vou buscar trabalho na cidade grande. Tava com a roupa suja, uma mochila nas costas e um olhar que eu nunca tinha visto antes, como se ele já tivesse ido embora por dentro. Geraldo ficou em silêncio.
Ouvir era o mínimo que podia fazer naquele momento. Esperei por semanas, depois por meses, e até hoje não sei se ele morreu ou se só decidiu que a gente não era suficiente. Nunca mandou notícia. Nunca voltou. Nenhuma carta. Nenhum telefonema. Ela parou por um instante. Engoliu seco. E então, como quem decide tirar um peso do peito, continuou. Nos primeiros meses, eu fazia faxina nas casas do povo da cidadezinha ali perto. Lavava roupa, cuidava de criança, plantava feijão. Qualquer coisa para botar comida na mesa. Mas aí, veio a seca. A lavoura morreu, os patrões mandaram a gente embora, e as oportunidades sumiram como água em pedra quente. Ela respirou fundo e baixou os olhos. Eu tentei, moço. Juro por Deus. Tentei de tudo. Catei latinha, vendi pano de prato, limpei chão por um prato de comida. Mas chegou uma hora em que a gente só tinha o mato e a esperança. Joana se levantou e foi até uma pequena prateleira de caixote. De lá, pegou um caderno surrado. A capa rasgada deixava ver o nome Isabela escrito com letra de criança e desenhado com lápis de cor. Ela folheou algumas páginas e mostrou a Geraldo. Essa aqui é a cartinha que a Isa escreveu pro pai, no Natal do ano passado. Me pediu para mandar, mas, como? A gente nem sabe onde ele tá. Só dizia assim, papai, se você ainda lembra de mim, volta. Eu tô cuidando da mamãe e do Caio. Mas eu sinto sua falta. O silêncio tomou conta da casa. Isabela, que até então comia em silêncio, soltou a colher e ficou olhando para o chão. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. E Caio, mesmo deitado, parecia entender cada palavra dita. Geraldo, um homem acostumado a cifras milionárias, a decisões em salas de reunião, a cifras que não cabiam em planilhas, agora sentia o peso de uma realidade que dinheiro nenhum conseguia apagar do coração das pessoas. Vocês viveram tudo isso, sozinhos? Ele perguntou, quase num sussurro. Joana assentiu. Sim. Porque quando a gente empobrece, parece que vira invisível. Ninguém pergunta se você comeu, se seu filho tá doente. Só apontam o dedo. Dizem que é preguiça. Que é escolha. Mas ninguém escolhe ver o filho com febre e não ter um remédio. Ninguém escolhe dar farinha misturada com água e fingir que é mingau. A gente não vive, a gente sobrevive, moço. Ela se calou, mas suas palavras continuavam ecoando no ar. Geraldo passou a mão no rosto, tentando conter as emoções. Era difícil acreditar que aquilo tudo acontecia tão perto dele, sem que ele sequer imaginasse. Como pôde viver tantos anos cercado de luxo e conforto sem perceber que, a poucos quilômetros, existiam famílias como a de Joana, que viviam de restos, de doações ocasionais e, na maioria das vezes, só de esperança? E como você aguenta? Como ainda tem força para sorrir para eles? Perguntou ele, olhando para os filhos de Joana. Ela respirou fundo, olhou para Isabela e Caio, e disse: porque eles me olham como se eu fosse tudo o que eles têm. E talvez eu seja mesmo. Então, mesmo com o peito despedaçado, eu me levanto todo dia e digo para mim mesma, só mais um dia, Joana. Só mais um. Aquelas palavras ficaram gravadas em Geraldo como se fossem tatuagem. Só mais um dia. Não havia luxo, nem mansão, nem carro importado no mundo que trouxesse o mesmo peso que aquele desabafo. Ele olhou de novo para a pequena casa. As paredes rachadas, o chão de terra batida, o lençol pendurado onde deveria estar uma porta. Tudo ali gritava por socorro. Mas ainda assim, o que mais doía era o silêncio. O silêncio da sociedade. O silêncio das autoridades. O silêncio das pessoas que sabiam, mas fingiam que não viam. Aquela família era invisível. Mas não por escolha. Por abandono. E Geraldo, naquele momento, decidiu que isso não ia continuar assim. Não se ele pudesse fazer algo. Não depois de tudo que ouvirá. Naquela noite, Geraldo voltou para sua mansão, dormiu pouco. Ou melhor, quase não dormiu. Ficava de olhos abertos,
Deitado na cama enorme, olhando para o teto, ouvindo o som do silêncio, um silêncio muito diferente daquele que sentirá na casinha de madeira no meio do mato. Lá, o silêncio doía. Aqui, era vazio. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda se esticava no céu, Geraldo tomou a decisão mais importante da sua vida. E não teve dúvida, pegou o telefone e acionou sua equipe pessoal, não como um chefe exigente, mas como um homem com uma missão. Quero arquiteto, pedreiro, encanador, eletricista. Quero caminhão com materiais. E não me perguntem por quê. É urgente. Disse ele com a voz firme. E levem comida. Muita comida. Cestas básicas. Roupas. Cobertores. Tudo. Mas isso é só o começo. No fim da manhã, os moradores das redondezas do vilarejo ficaram espantados ao verem uma fileira de carros, caminhões e vans entrando no meio do mato. Ninguém entendia o que estava acontecendo, até que chegaram à casa de Joana. Ela, ao ouvir os motores, saiu assustada, com Caio nos braços e Isabela segurando sua mão. Por um instante, achou que estivessem ali para tirá-los dali, talvez por não pagarem imposto, ou por morarem em um terreno que ninguém reconhecia como seu. Mas quando viu Geraldo saindo de um carro, de terno, com os olhos marejados e um sorriso sincero, ela soube, aquilo não era o fim. Era o começo. Dona Joana, você não vai mais votar sozinha, ele disse, se aproximando. Agora é hora de viver. Não sobreviver. Os trabalhadores começaram imediatamente. Em poucos minutos, a casa que antes era só madeira velha e telhas quebradas virou um canteiro de obras. As paredes foram reforçadas, ganharam cimento, tinta, azulejos. O chão de terra virou piso. O banheiro, que antes era uma casinha de tábua no quintal, virou um espaço com azulejo, vaso sanitário e até chuveiro quente. Geraldo acompanhava tudo de perto. E enquanto os homens trabalhavam, ele montava outra parte do plano, tão importante quanto a casa, o futuro daquelas crianças. Vou matricular Isabela e Caio na escola particular da cidade. Transporte, material, uniforme, tudo por minha conta, anunciou, enquanto Joana segurava a boca, sem acreditar. Eles vão estudar, ter oportunidade, crescer com dignidade. Não quero que eles tenham só comida. Quero que tenham sonhos. No mesmo dia, levou Joana até uma empresa que havia recém-adquirido, uma fábrica de doces artesanais. E lá, depois de conversar com os funcionários, entregou a ela um uniforme. Você começa amanhã. Pode trabalhar em meio período até se acostumar. O salário é justo, e tem plano de saúde. Não é caridade, Joana. É só o mundo devolvendo um pouco da força que você nunca deixou de ter. Joana chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De esperança. No final da semana, a casa estava irreconhecível. Agora tinha janelas de vidro, telhado novo, um portão simples, mas firme, e o mais bonito, um canteiro no quintal. Geraldo, com as próprias mãos, plantou uma pequena horta no fundo da casa. Alface, cebolinha, tomate, cenoura, tudo orgânico, tudo ali mesmo. Ao lado da horta, deixou uma caixa de madeira com sementes variadas, ferramentas de jardinagem e um bilhete escrito à mão. Para que nunca mais falte comida. Mas, acima de tudo, para que vocês saibam que podem colher o que plantam. A vida também é assim. Caio, agora mais forte, corria pelo quintal. O rosto ainda magrinho, mas os olhos brilhavam. Isabela, com o uniforme da nova escola nas mãos, girava com ele, como se dançassem em volta do futuro. Joana, de avental, lavava roupas enquanto cantava uma música antiga, coisa que não fazia há anos. Geraldo, de longe, observava aquela cena e entendia, nenhuma conta bancária no mundo podia comprar aquilo que ele sentia agora. Não era sobre doar dinheiro. Era sobre devolver dignidade. A verdadeira transformação não foi na casa. Foi no coração de cada um deles. E ali, naquele pedaço de chão simples, nasceu algo raro nos dias de hoje, um recomeço com amor, cuidado e esperança. Geraldo voltou a visitar a família com frequência.
Não como um milionário salvador, mas como um amigo. Um aliado. Um novo tio, como Isabela passou a chamá-lo. Um mês depois, a menina, agora com roupas limpas, rosto corado e um sorriso largo, correu até ele e disse: Tio, agora meu irmão não tem mais fome. Agora ele brinca. E eu também. A gente só queria isso. Ele se abaixou, abraçou os dois e disse, com a voz embargada: E agora vocês nunca mais vão precisar pedir desculpas por sentir fome. Nunca mais. O tempo passou. As chuvas voltaram a cair, tímidas no início, como quem pede licença. A terra antes rachada começava a se renovar, e a pequena horta no quintal da antiga casa de madeira agora era viva, verde, colorida de esperança. Tomates pendiam vermelhos, alfaces se abriam como flores, e as mãos pequenas de Isabela aprenderam a colher com cuidado, como quem sabe o valor de cada folha. Na cidade, Caio já não era mais o menino de olhar apagado deitado num colchão velho. Agora, usava um uniforme azul, com o emblema bordado no peito, e falava palavras novas, aprendidas na escola, com orgulho no olhar e curiosidade no tom de voz. A professora dizia que ele tinha olhos que observam tudo e um coração que sente mais do que fala. Joana, por sua vez, havia se tornado uma das funcionárias mais queridas da fábrica. Chegava cedo, sempre com um sorriso. Era grata, mas não humilhada. Trabalhava com dignidade, como sempre quis. Tinha voltado a acreditar nela mesma. Agora, era exemplo. Mas naquela manhã de sábado, algo especial estava prestes a acontecer. Isabela acordou mais cedo que o normal, colocou seu vestidinho novo, aquele de tecido leve e florido, que ganhará da nova amiga da escola, e penteou os cabelos com capricho. Prendeu as pontas com uma fita vermelha e se olhou no espelho com um sorriso tímido. Mãe, posso ir lá na fazenda? Quero ver o tio Geraldo, ela pediu, com os olhos brilhando. Joana assentiu, sabendo que aquele reencontro era mais que merecido. Ela preparou uma pequena cestinha com pães caseiros, ovos da própria horta e 2 potes de geleia que aprenderá a fazer com a vizinha. Era um presente simples, mas carregado de afeto. Isabela caminhou pela estrada de terra, agora sem medo. As árvores, antes assustadoras, pareciam sorrir. O mato alto não a ameaçava mais. Ela ia leve, com os passinhos firmes de quem sabe onde está indo. Quando chegou perto da porteira da fazenda, seus olhos se encheram de alegria. A propriedade estava mais viva que nunca. Os cavalos pastavam tranquilos, os cães corriam livres, e o cheiro de café recém-passado flutuava no ar. Geraldo estava ali, encostado no cercado, observando o horizonte. Vestia jeans, camisa de linho e chapéu de palha. Parecia um homem do campo, mas com os olhos de alguém que enxergava muito além. Ele ouviu passos apressados, pequenos, familiares. Virou-se devagar, e o que viu o desarmou por completo. Isabela vinha correndo, os braços abertos como quem quer voar. Os cabelos soltos balançavam com o vento, e o sorriso que ela carregava não era só bonito, era transformador. Era a prova de que algo havia mudado. Dentro e fora. Sem dizer uma palavra, ela se jogou nos braços dele. O abraço foi forte. Demorado. Sincero. Um daqueles que não precisa de legenda. Geraldo se abaixou para ficar à altura dela e tentou falar, mas a voz não saiu. Seus olhos marejaram no mesmo instante. Por um segundo, sentiu-se frágil, mas era a fragilidade mais bonita que já conhecera. Era a vulnerabilidade de quem ama de verdade. Foi então que Isabela, com a cestinha ainda na mão, sussurrou perto do ouvido dele. Agora a gente não tem mais fome, tio, você salvou meu irmão. Essas palavras atravessaram o peito de Geraldo como uma flecha suave. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem sem vergonha. Naquele momento, entendeu que nenhuma sala de reunião, nenhum contrato milionário, jamais teria o mesmo valor que aquele abraço, e aquela frase. Porque, ali, diante de uma menina de 9 anos, com os olhos cheios de vida, ele descobria algo que nunca tinha comprado, a sensação de ter feito a coisa certa. Você salvou a mim também, Isabela, ele respondeu, com a voz embargada.
Agora eu tenho sentido. Tenho um motivo. Ela olhou para ele com curiosidade. Sentido? É, agora eu acordo e sei que posso fazer o bem. Que posso mudar vidas. E você me ensinou isso. Com um simples pedido de comida. Isabela sorriu, apertou ainda mais o abraço e disse: então a gente se salvou junto, né? Ele apenas assentiu, segurando o choro que ainda insistia em cair. Aquele momento era sagrado. Era o fim de um ciclo e o início de outro. Mais tarde, eles sentaram-se na varanda da fazenda. Comeram juntos os pães da cestinha, riram de histórias engraçadas da escola, e Geraldo prometeu visitar Caio no próximo sábado. Já era quase parte da família. No caminho de volta, Isabela olhou para o céu e murmurou, baixinho: obrigada, Deus, por ter colocado o tio no nosso caminho. E o céu parecia responder, com nuvens leves e um vento carinhoso, que o bem, quando é verdadeiro, não termina, ele se espalha. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.